bastante. Desculpa. Imagina que a Lê aborda, que a Lê aborda bastante essa questão da gente entender de onde nós viemos e para que viemos. E quando eu fui atender essa paciente, ela tinha um Gizan que era dos samurais, descendentes de samurai lá atrás, no Japão, e toda aquela história. E aí nós trabalhamos aquilo, e muito intuitivamente, eu não tinha a técnica da liberação, não tinha a psicogenealogia, mas a gente abordou aquilo através das sensações dela, enfim, né? Não sei explicar muito bem como que foi na hora, foi, né, foi algo diferente do que eu estava acostumada. Eu dei os medicamentos homeopáticos, mas antes mesmo dela começar a tomar, ela já começou a melhorar, e na sexta-feira, quando ela fez uma constelação, foi exatamente o que apareceu na constelação. Então, eu fiquei muito curiosa para entender esse processo, porque eu não tinha feito uma constelação, eu tinha entendido o que estava acontecendo e trouxe para a consciência, assistindo a live da Letícia. E a partir disso, em 2000, só para explicar um pouquinho, eu sou homeopata, sou fisioterapeuta, eu sou homeopata, me formei em 2010 pela Universidade Federal de Viçosa, e desde 2010 eu trabalho com radiestesia, porque no meu curso, a minha professora, ela ensinou radiestesia, e eu fiquei apaixonada, vidrada, então eu sempre usava radiestesia nos meus atendimentos. Então, eu sempre dei curso de radiestesia, porque as pessoas, meus alunos do curso de homeopatia ficavam interessados e eu acabava abrindo um curso de um fim de semana de radiestesia, né? Algo que eu estava ali, que eu trabalhava, radiestesia na casa, no ambiente, na saúde e só. E em 2020, eu sempre fico bem emocionada com essa história, porque em 2020 eu comecei a juntar as informações, e eu falo que eu canalizei, que não foram minhas, né? Foi algo a mais, foram os mentores ali, as pessoas que eu acredito que estão sempre com a gente, estimulando a gente a trazer o melhor, né? Para a nossa evolução como um todo, não só minha, para todo mundo, que eu senti a necessidade de unir as técnicas. Então, a radiestesia com a homeopatia, eu não tinha noção de psicogenealogia, eu assistia, engolia, devorava as lives da Lê, o que ela tinha no YouTube, já vi todos os vídeos para entender um pouco mais, e eu vi uma árvore genealógica lá no Google, como que montava, e foi a partir daquilo que foi a canalização, né? Se eu tenho a informação dentro do meu inconsciente, essa informação, através do que eu ensino da radiestesia e da homeopatia, está no campo, essa informação está aí, né? No campo morfogenético, na epigenética do sistema, na minha célula, né? Está comigo, eu estou levando ela. A radiestesia consegue ativar isso, a radiestesia consegue trazer para a consciência essa informação. Porque se eu conseguia trazer para a consciência a informação, se uma pessoa tinha morrido naquela casa ou tinha uma energia de morte, por que eu não conseguia trazer numa figura que na área também, né, no externo, na casa eu também uso o mapa da casa, por que eu não podia trazer o mapa da árvore genealógica para trazer essa informação? Então, começou a partir daí essa descoberta, né, essa técnica que foi canalizada, porque a partir do momento que eu trouxe isso, e aí foi muito curioso, eu acho que não tem nenhum aluno meu aqui daquele dia, não sei se tem, que foi a primeira turma de liberação radiestésica, que a gente depois acabou dando o nome de liberação radiestésica, mas eu falei para os alunos, eu falei, olha, gente, a última aula vai ser de algo novo, que eu não sei bem como que vai ser, mas eu preciso que vocês anotem, porque eu não tenho nada anotado.
E aí foi bem assim, né? As meninas que estavam lá no grupo, era um grupo de 20 pessoas. Na hora, gente, eu não sei explicar o que aconteceu, parou de gravar. Assim, parou. Tava gravando a aula, parou. Ninguém sabe porque não foi gravada essa parte. E depois eu entendi, por isso que hoje eu dou presencial, porque ela não é para ser gravada, ela não é para todo mundo. E a partir disso, os meus alunos começaram, porque eu falava o que que era e eles começaram a anotar. E, né, e falando, anotando, eu falei, olha, e agora a gente vai ver se dá certo, porque é isso que veio. E a partir disso é o que a gente tem hoje da liberação radiestésica da árvore genealógica. Então, a Flávia está, né, trazendo, contextualizando, e então, assim, eu quero dar um depoimento em relação à minha filha, porque muitas vezes a gente tem algum comportamento em desequilíbrio, um sintoma, uma enfermidade, ou algo emocional, né? Ou, por que não, espiritual, quando ela fala do Gizan, né? Para quem nunca ouviu falar da figura do Gizan, é uma síndrome. É uma síndrome vinculada a lutos mal elaborados na árvore, né? Se alguém acompanha o meu Instagram, tá lá um curso chamado Liberando o Morto. É isso. Uhum. Nós temos mortes mal elaboradas, nós temos crianças que morrem precocemente, né? Lutos mal processados, e que ficam ali, né? Como o Bert Hellinger chamava de emaranhamentos, a Anne Ancelan chamava duelos, o Jodorowsky chama nós, né? Então, são conflitos, são situações que o fluxo da energia fica denso ali, né? Não passa, não tem fluidez de vida, e isso acaba trazendo desequilíbrio para as nossas vidas. E a minha filha, Maria, que é Gizã de uma bisavó, né? Ela é Gizã de um vínculo da minha árvore materna, mas ela também tem vinculação da paterna. Inclusive, foi uma observação da Flávia, quando ela me disse, me traz aí informações da Maria. O que eu passei da Maria? A minha árvore. Só que a Maria é 50% pai, né? Também. E aí foi nessa vinculação dela com a árvore paterna que apareceu na radiestesia o vínculo de um pigarro que ela tinha, que não desaparecia. Ela já tinha, sei lá, acho que mais de um ano esse pigarro, que incomodava ela ia dormir, aquela coisa, e tosse, vai, e o tempo inteiro na sala, as amigas já debochavam dela porque ela estava sempre pigarreando. E aí eu disse, quer saber, eu vou procurar a Flávia, vou dizer, Flávia, eu preciso de ajuda, porque eu não estou encontrando o programa. Então, isso é importante que a gente entenda, que se a gente tem um sintoma ainda premente na nossa história, a gente não encontrou o programa. Uhum. O programante, que é o que a gente chama, ele está no transgeracional sim ou sim. Ele está na árvore genealógica sim ou sim. Que programa é esse? Às vezes a gente não conhece. A gente não tem conhecimento. A Maria tinha 16 anos na época, hoje tem 17. E o que a Flávia fez? Ela, aplicando a técnica da radiestesia, no genossociograma, ela identificou onde estava o conflito. E aí ela fez uma fórmula de homeopatia para Maria trabalhar aquele conflito em relação àquela pessoa. Uhum. Não deram... Acho que não deu 10 dias, Flávia. Não lembro agora, sei que foi muito rápido. Eu liguei para ela e disse assim, Flávia, zerou, resolveu. Por quê? Porque a gente tem aí esses nós, esses acessos que a gente precisa identificar. Ou seja, não é a técnica, mas a gente tomou consciência também disso, né? Além dessa técnica, identificar o programa, a gente foi até lá, né? Eu conversei com meu marido, porque ela é metade Letícia, metade Denilson. O meu marido tem vínculos na árvore, então tomar consciência disso, conversar com ela sobre isso e associar a homeopatia e a técnica que foi feita, é que traz a liberação. Por isso que a gente está dizendo, está falando de liberação da árvore genealógica. Uhum. E quando a gente tem uma liberação, nós somos atemporais, né? E alocais. Então, quando eu tomo consciência, quando eu libero em mim algo, eu reverbero essa liberação para a minha árvore, eu trago um novo movimento.
Se vocês têm dúvida, gente, é só vocês imaginar uma teia de aranha e pegar um fio. Experimentem pegar um fio da teia de aranha e tentar fazer com que ela não se mexa. Ela vai sim ou sim mexer, né? Então, essa foi uma experiência muito legal que aconteceu comigo. E uma outra experiência foi quando meu marido fez o caminho de Santiago de Compostela. E ele estava, sei lá, uns 10 dias dessa caminhada, e ele me mandou um vídeo, e eu vi que nos olhos dele ele estava com os olhos muito carregados, muito congestionado. Toda vez que ele falava comigo tinha uma tosse, tinha uma coisa muito pesada. Nós temos um grupo de alunos, que tenho vários aqui, né, formados. Eu botei essa mensagem lá no grupo e disse assim, gente, preciso de ajuda. Preciso de ajuda, porque eu estou com meu marido lá, né, num outro país. Eu sinto que ele está doente, então, porque aqui nós estamos falando da nossa capacidade extrasensorial, da nossa capacidade mental. Então, a gente precisa sair um pouco daquela coisa racional para acessar essa técnica. E aí, várias pessoas vieram, né, com a intenção de ajuda, muitos fizeram reiki, né? Eu lembro da Silvia também, eu vi que a Silvia está aqui, a Silvia também falou, Lê, ele está no lugar tal, esse lugar é o Morro dos Pecados, né? Precisa estar fazendo assim, precisa olhar para isso. Então, cada um fez um aporte. E a Flávia disse assim, Lê, tô aqui, vou te mostrar, eu tenho vídeo, inclusive, vou botar para vocês no grupo. Ela disse assim, eu estou mexendo aqui tá mostrando como é que está a energia dele. A energia dele, eu perguntei para o pêndulo, que não é para o pêndulo, é para a energia, até depois você explica, né, Flávia? Eu estou falando aqui com termos que não são meus. E ela disse assim, aqui diz que o problema é espiritual. O problema é espiritual. E o que ele precisa? Ele precisa de homeopatia? Não, o que apareceu ali? Precisa de oração, né? Então, a partir disso, o que ela me deu de dado? Bom, o que é oração? O reiki é uma oração, uma prece, uma mentalização, tudo isso é uma forma de oração. Aí eu acessei de novo os grupos e disse, gente, preciso de ajuda. Todo mundo numa corrente de oração. Nessa noite, né, e a Flávia disse, eu posso botar ele no turbilhão, que é uma técnica da radiestesia? Eu digo, Flávia, tá autorizadíssima. E foi muito interessante porque eu mandei uma mensagem para ele e disse assim, eu só preciso... Vai parecer uma loucura o que eu vou te dizer, porque homens são assim, né? Essas coisas mais céticas, né? Me perdoem os homens da sala. E dentro dessa jornada que ele fez, tinha muito disso também, né? Do crer para ver. Porque o meu marido é muito ver para crer, né? E aí eu disse para ele, olha, eu vou te passar uma música do Dr. Hammer. Quem não sabe ainda, a gente não conhece essa música, bota no Google lá, música do Hammer. Hammer foi um médico, né, que é o mentor da nova medicina germânica, que ele associa todas as 5 leis, né, as questões das enfermidades, ele é um médico oncologista, e ele, assim como a Flávia, canalizou uma música. E essa música, ela tem uma frequência importante. Então, eu disse para ele, olha, bota os teus fones de ouvido, ouça a música do Hammer, que deve ter 1 hora e pouco aquela música, e confia, porque tem muita gente trabalhando por você. No dia seguinte, isso assim, no dia, gente, ele já estava cuspindo catarro com sangue, estava muito difícil a situação. No dia seguinte, ele me manda uma mensagem, ele disse, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, foi um milagre, porque eu tô zerado, eu tô novo, né? Eu não sinto mais peso, não sinto mais congestão, não sinto mais nada, né? E eu tenho esses vídeos, daí eu depois até montei para não perder essa ordem cronológica do processo. E hoje mesmo ele diz, bom, hoje eu creio, né? Eu tive essa experiência, não só de uma experiência com o espiritual, porque é uma experiência dele com ele mesmo, mas essa experiência da capacidade das nossas técnicas, né? E isso tem muito a ver com o nosso dom de cada um, o sutil de cada um, acessar o nosso sutil, né? Porque a homeopatia, a radiestesia e a árvore sensitiva, porque a gente vai caminhando na árvore genealógica, que é isso que a gente faz na árvore sensitiva, e vamos acessando memórias dos nossos antepassados. E aí tem toda uma orientação do psicogenealogista, do terapeuta que está ali, na condução dessa caminhada.
né? Nós também vamos fazer isso no projeto Sentido Gestacional, nós também vamos fazer isso nas gerações da nossa árvore genealógica, nós também vamos fazer isso no nosso nome, porque o nosso nome é uma frequência energética, e nós também vamos fazer isso, a gente vai levar essa técnica para São Paulo, nos dentes, porque nós também temos nos nossos dentes, né? Eles transmitem eletricidade, e existe um módulo no dental que é o sentir dos dentes. Então, a partir de frequências elétricas que nós temos no nossa dentição e a referência de cada dente, nós temos uma informação vinculada à nossa psique. Então, esta técnica, que é uma técnica de acesso à nossa mente inconsciente, à nossa dimensão espiritual, ela traz o quê? Traz harmonia, traz entendimento, traz informação, traz dado, né? E a partir do momento que você atinge esse equilíbrio, você reverbera um equilíbrio para todo o teu sistema familiar, vivos ou mortos. Porque nós estamos vinculados a todos os que estão vivos e todos aqueles que já faleceram, né? Porque a gente não acaba com a morte, nós apenas vivemos sobre uma outra forma de consciência. Então, eu queria partilhar esse depoimento, né? E quero que a Flávia complemente. Aí eu sei que também, quando ela fez o curso comigo em São Paulo, você fez uma técnica junto com um colega. E fazendo esse exercício que nós fizemos na formação com a troca, né, que vai ser feito em São Paulo também, de repente ela veio me perguntar, ela disse assim, será que eu posso associar a técnica da homeopatia, né? Eu acho que foi a homeopatia, né, Flávia, que você trouxe na hora. E eu disse, não existe o não pode nesse processo todo. E ela aplicou e teve um efeito muito legal, né? Muito legal. Eu estava lembrando desse caso da gente, que foi a primeira vez, né, que a gente associou assim, porque quando a Letícia veio, eu comecei a formação online, e aí nós terminamos, ainda estava, né, no processo de pandemia e tudo, nós terminamos no presencial com a árvore sensitiva, nomes, tiveram mais alguns módulos, né, Lê, no presencial aqui em São Paulo. E aí, na hora da árvore sensitiva, para quem já fez, né, que está aqui no grupo, quem não fez, eu indico, assim, muito, muito fortemente, porque é uma técnica linda, a gente anda, né, e sente a árvore ali. E aí eu estava fazendo com um colega, e o colega parou na avó dele, que ele não tinha muita informação, e ele começou a passar mal. E aí eu fui perguntando, né, o que a gente podia fazer dentro dos atos simbólicos, o que precisava, e ele realmente passando mal, né, estava ali incomodado de estar ali em cima com aquela informação. E aí eu perguntei se precisava fazer a homeopatia. E aí eu perguntei das homeopatias que eu uso na liberação radiestésica da árvore, e deu uma das homeopatias. E aí eu fui perguntar para a Letícia, eu falei, Letícia, e agora? Porque não deu nada de ato simbólico, mas deu a homeopatia, que eu já tinha falado com ela, a gente já tinha trocado a ideia, né, dessa junção. Ela falou, não, manda ver. E aí eu fiz uma indicação para ele, para fazer, né? Ele tinha que tomar nesse caso, mas na verdade na liberação radiestésica da árvore não precisa tomar, não precisa ser homeopata, porque a gente só vai pingar, e eu orientei ele a pingar também, né? No caso de quem é homeopata, pode acrescentar, mas na verdade a técnica ela é só para pingar no mapa, na árvore genealógica. E aí eu fui mantendo contato com ele falou que foi algo assim incrível, né? Que ajudou muito, que eram realmente conflitos ali que aquela avó tinha, né? Enfim, né? Eram conflitos lá que ele acessou e que foi assim desencadeando, que também é um processo que acontece, né? Quando a gente toma consciência, foram desencadeando vários processos ao longo da família. Porque, igual a Lê falou, você vai puxar uma teia, a Paula ali falando, né, Paula? A gente puxa aqui uma teia e aí o resto, começa. Tanto que quando a gente faz, né, na técnica,
Eu nunca indico para fazer mais de uma árvore da mesma família. Porque se eu estou fazendo a árvore do meu filho, eu estou na árvore dele. E eu vou sentir, todo mundo que está na árvore sente. Então a gente sente encarnado e a informação está indo para os desencarnados, né? Então, assim, é algo. Ah, é incrível, né? A junção dessas duas técnicas é incrível. A Raquel fez um comentário que ela estava na primeira turma da sensitiva, mas que não tinha associação das duas técnicas e para pensar em algo online. Então, como a Flávia disse, essas duas técnicas, tanto a sensitiva quanto a técnica dela, não são para ser online. Por quê? Porque a gente vai viver, né? Ó, quem está aqui está dizendo assim, ó, a Paola fez, a Ninete fez, a Maribel fez, né? A Eva, não lembro se a Eva fez, a Denise fez. Tem muita gente aqui que fez. Então, assim, quem fez sabe quanto é forte. Então, a pergunta aqui pode ser o seguinte: não sou psicogenealogista, posso fazer? Pode. Porque a gente criou essa metodologia em São Paulo, né? Que a gente vai estar em São Paulo em março, mas juntando as duas técnicas para quem é terapeuta, eu sou constelador, eu trabalho na área de saúde, mas não sou psicogenealogista. A gente vai levar o conceito da psico, vamos integrar essas técnicas e aportar esse conhecimento para todos os que estiverem lá. Letícia, eu já sou aluna da psicogenealogia, quero só fazer a parte da Flávia. Tá tudo certo, pode fazer. Entre em contato com a gente que dá para fazer um módulo separado. Eu já sou aluno da Flávia, quero fazer só árvore sensitiva. Pode fazer. Eu só quero vivenciar o método para mim. Um dos dois. Ok? Fala com a gente. Você pode também fazer, não para a prática como terapeuta, mas para viver isso em você. Por quê? A partir do momento que a gente acessa essa informação, gente, vocês não têm ideia da liberação que acontece, né? Em todas as áreas da tua vida. Então, é para todos, né? Quem quiser fazer. E quem tiver vontade de fazer e que não mora em São Paulo, nós temos em aberto um programa chamado Me Leve para a Sua Cidade. Né? Já tem um pessoal de Minas trabalhando para a gente ir para Minas com a técnica. Então, assim, Raquel, vamos levar para a tua cidade. Não sei de onde que é, né? A Silvia está dizendo tem que trazer a Flávia para Portugal. Já demorou. Eu esse ano vou em outubro para Portugal, já vou convidar a Flávia aqui, a gente já vai junto, né? Já vamos fazer uma jornada lá, tá? Certo. Já é. Goiânia. Goiânia, eu tentei fazer uma turma em Goiânia, não fechou. O campo não estava aberto, não sei o que aconteceu. Quem sabe agora com a Flávia, a gente faz uma liberação da anestesia, né, Flávia? A gente vai. É isso mesmo. Vai ter também, né? Florianópolis vai ter aqui a formação ao vivo online, e aí eu vou convidar a Flávia para vir fazer o complemento aqui, para quem vai fazer a formação ouro. E São Paulo, no segundo semestre, a gente deve estar também, né? Então, infelizmente, no online não tem como, porque você passa a técnica no conhecimento e você, enquanto terapeuta, vai aplicar essa técnica no mental, e ela não é para ser aplicada no mental. Ela é para ser aplicada associando conhecimento ao nível de sensação. Então, ela promove catarses e a catarse trabalha na liberação física, emocional, espiritual, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Querem abrir o Claudete? Venha. Nós temos a formação vai começar em março. Querendo vir para Floripa, entre em contato ou comigo ou com a Ana Paula. Vou botar até o telefone aqui, ó. Tanto em relação a esse curso que nós vamos promover em São Paulo, quanto em relação à formação em Floripa presencial, vocês podem falar com a Ana Paula. E aí, qualquer coisa, a gente também repassa o telefone da Flávia, ou a Flávia já coloca aqui também o telefone da equipe dela, tá? Ana Paula está comercializando aí os nossos cursos, é um central de informações. Isso, Kátia, fala, querida. A Maribel está dizendo, vamos trazer para Porto Alegre. Sim, vai ter em Porto Alegre, né? A gente tem dia 6 de maio, a gente vai fazer o Projeto Sentido,
E aí, num próximo momento, a gente vai fazer a árvore sensitiva. Kátia não está conseguindo abrir, eu já dei um comando aqui para você abrir teu som. Vê aí se você consegue agora. Claudete, opa, vai estar em Floripa, show de bola. Delícia. Priscila está com o nenenzinho ali embalando. Bonitinho. Kátia não está conseguindo abrir. Alguém quer fazer alguma pergunta enquanto ela encontra o microfone? Lê. Oi, Silvia. Oi, amor. Querida. Eu gostava de fazer uma pergunta, que também pode ser para ti, mas para a Flávia até por uma questão da homeopatia, porque eu sempre usei muitos medicamentos homeopáticos para mim, para os meus filhos, mas agora gostava de olhar uma questão do meu filho, não é? Como tu olhaste a questão da Maria. O meu filho é o mais velho, não é o mais velho, é o terceiro, não é? Como tu sabes. O meu filho tem 13 anos e neste momento tem um problema, entre aspas, de peso. E eu não estou, como tu, a conseguir olhar ou perceber o programante, porque ele é o único que tem excesso de peso com esta idade. Portanto, eu consigo olhar e ver a questão, ele é Gisele do meu pai, disseste-me tu, porque pela psicogenealogia ele não é Gisele, mas como o meu pai faleceu quando eu estava grávida dele, portanto ele é Gisele do meu pai. Ele veio logo após uns meses de um útero enlutado, como tu sabes. O meu pai teve uma história de fome muito grande e, portanto, eu consigo olhar para isso, mas não consegui ainda, por muito que eu tenha investido em lhe explicar que ele não precisa de comer com tanta pressa, porque há comida suficiente para ele, ainda não consegui chegar ali para que houvesse o clique, ou para eventualmente desbloquear o movimento na árvore, ou alguém na árvore, não é? E está a ficar preocupante, porque ele neste momento tem 13 anos, está com colesterol, está com 80 quilos, está cada vez mais difícil, não é que ele come exageradamente, mas engorda com uma facilidade terrível. É uma coisa impressionante. E está a ficar resistente ao movimento, resistente ao exercício físico, começa a ficar mais difícil controlar. E, portanto, a minha questão para a Flávia é se um movimento de radioestesia poderia ajudar a fazer, a olhar um programa aqui que eu ainda não consegui perceber. Então, vamos lá, Silvia. Como que a radiestesia e a homeopatia vão olhar para isso? Dentro do processo, né, que é que quem vai fazer o curso ou fez o curso, eu trabalho, são alguns medicamentos que eu chamo de medicamento, eu não, na verdade o Hahnemann, que é o criador da homeopatia, chamou de medicamentos miasmáticos, que são aqueles medicamentos que aqueles que foram o início do adoecimento da humanidade. Então, só para contextualizar rapidinho aqui, o que é que ele fez, né? Ele percebeu que em alguns casos ele não tinha a resposta que ele queria do paciente, e aí ele pegou um grupo de medicamentos para estar limpando o que hoje foi a minha interpretação, limpando os miasmas, que são essas memórias epigenéticas. Bem, a partir disso, quando você fala para mim que da questão da obesidade, de achar que não é suficiente, né, que come porque já passou fome, enfim, toda essa história que a gente sabe que vem num processo, dependendo até de qual cultura veio ou qual a situação realmente epigenética, né, da história familiar, tem os medicamentos que nós vamos trabalhar no mapa, na árvore, dentro do programante para desbloquear. Então, é algo que vai até além do entendimento, por isso que a gente juntou as técnicas.
Porque assim, nossa, mas tá bom, eu entendo, eu já sei que eu não vou passar fome, eu já sei que eu não posso. Tá, mas, É poxa, isso. sabe? Mas não consigo, né? É isso, é como mãe, como psicogenealogista, como astróloga, como consteladora, já olhei de todas as formas e quase como a Letícia, não consigo encontrar o evento programante, sim, se calhar não é só aquele, existem outros, mas efetivamente ainda não consegui, de certa forma, olhar de maneira que pudesse inverter o processo, não é? Sim. Uhum. E eu consigo olhar para uma geração toda, uma família paterna toda, a minha família paterna toda, eram extremamente paupérrimos, portanto passaram extrema fome, mas pode não ser só esse evento programante que eu ainda não consegui olhar, não é? Uhum. E uma perguntinha que a gente sempre faz é: aonde iniciou? Uhum, sim, Porque, assim, a psicogenealogia vem com todo embasamento maravilhoso, né? O que dá base, que eu falo para todos os meus alunos, gente, vocês têm que fazer o curso com a Letícia, para vocês e eu também chegarem, concordo. né, no nível do Sim. entendimento da onde a gente... Porque não é só, eu vou olhar para isso aqui, ok, não. Porque a gente vai lá atrás, aonde que iniciou esse processo? E lá atrás, em quem foi o início, a gente vai começar a pingar e trabalhar. E essa Uhum. energia do medicamento que vai começar a curar no campo etérico atemporal. A cura Sim, começa lá atrás, então a gente vai reverberando, e aí todo mundo que veio após vai sim, sentindo o efeito. Porque sim. se eu, dos processos da técnica é a gente começa onde iniciou o programante, e vai caminhando na árvore até chegar na pessoa que está sendo assistida. Que é igual a Letícia falou, né? A gente achou lá na Maria, na família materna, e aí a gente foi, né, acompanhando, e a partir das próximas gerações, todos foram sendo curados, né, ou tratados Uhum. com aquela homeopatia que diz respeito disso que está acontecendo. Então, a resposta é Para sim. mim, sim, para mim faz muito sentido, não é? Porque o ato simbólico, tudo isso, e durante a formação, e não só, tudo isto me trouxe grande consciência de mim e de toda a minha árvore. Mas faz muito sentido também ouvir agora a Flávia e trazer a homeopatia para este processo, porque foi sempre a homeopatia, eu refugiei-me sempre muito na homeopatia e eu sempre dei medicamentos homeopáticos aos meus filhos para controlar a febre e outras questões, e para mim faz muito sentido. Uhum. Obrigada. Inclusive, tem, Vou mandar um não, WhatsApp. Tá ó, bom. aqui tem um genossociograma, que é aquilo quando a Flávia fala, a gente vai num mapa, esse mapa é um Uhum, genossociograma, né? É um mapa da claro, árvore claro. genealógica, né? Então, claro, quando a Flávia traz essa técnica, ela vai aqui. Aqui Uhum, tem uma informação. Então, claro, ela vai trabalhar com a radiestesia, com a homeopatia, neste mapa da família, né? Então, é muito lindo, gente. Você pinga claro. a Adorei, homeopatia aqui, é incrível, é maravilhoso, assim, eu sou super adorei, fã, adorei. sempre também, porque eu acho que essas técnicas, elas se complementam, né? Assim como eu também não tinha visto para marear em relação à família do meu marido, talvez tu também estejas nesse ponto cego, porque é normal a gente estar Sim, nisso, né? E a pastora Flávia disse, Lê, sim, atenção, olha lá, olha, e ela é Gisanda, mãe do meu sogro, que morreu no parto, né? Uhum. Então, tem todo um processo ali que ela estava conectada também. Então, esse movimento da sim. radiestesia, né, do pêndulo que vai identificando onde está o processo, associando o genossociograma, associando a árvore sensitiva, trazendo a técnica da psico e mais a homeopatia, gente, é a medicina do Isto futuro, porque é, é, é familiar, sabe? é maravilhoso, porque eu fiz uma formação de radiestesia há uns anos e uso para mim só. Pronto, agora vou começar a treinar na árvore.
Mas eu não sou homeopata, portanto não tenho medicamentos, mas para receitar, mas é maravilhoso. Sim. Show. Kátia e Eva. Boa noite. Tudo bom, querida? Tudo bem. Então, está me ocorrendo aqui, porque eu perguntei, mas não deu tempo de vocês olharem, se eu poderia fazer para uma filha adulta, que minha filha tem depressão, até pus no grupo há pouco tempo, teve o diagnóstico de autismo, bipolaridade, e eu e meu marido somos primos. Está me ocorrendo se seria interessante eu e ele fazermos a árvore sensitiva? O que você acha? A sensitiva, a técnica ou o atendimento com a Flávia? Eu pensei em ir no dia, ué. Eu faria, Kátia, principalmente porque você é psicogenealogista, você é psicóloga. Sim. Você só tem a ganhar, pronto. E você ganhando, você reverbera para tua filha, óbvio. Uhum. Se o teu marido for, né, e o que eu acho assim, ó, mais do que olhar para a filha, que é para filho, que é o mais precioso que a gente tem, né? É o que a gente tem de mais genuíno. Eu acho que a nossa dor mais profunda é quando toca os nossos filhos. Hoje aconteceu uma coisa, a moça que trabalha comigo já há muito tempo, o filho dela, infelizmente, está preso, né? Situações da vida, e pegou fogo no presídio hoje, né? E eu parei tudo que eu estava fazendo, eu digo, vamos lá, que eu vou te levar lá, né? Porque a maior angústia de uma mãe é saber como é que está um filho, imagina, né, o menino preso e tudo. Então, é uma dor, a gente não quer nem pensar nisso. Mas, quando a gente quer ajudar eles, a gente precisa entender que a gente precisa botar essa máscara em nós mesmos. E que é nos ajudando, e aí queria que a Flávia comentasse um pouquinho, que é nos ajudando, que é trabalhando esse processo em nós, que a gente também reverbera isso para eles. Por que eu estou te falando isso, Kátia? E hoje fiz um atendimento para a Edivane. A Edivane está aqui, eu vi que ela está ouvindo aqui, né? Está fechadinha. Quando ela também me trouxe um caso do filho dela, eu disse para ela, olha, às vezes os nossos filhos estão passando por algumas coisas e a gente quer livrar eles de toda e qualquer dor. Que todo esse processo vem através da árvore genealógica, óbvio. Mas o que a gente tem que entender e trazer esse entendimento da mente para o coração é que tudo na nossa vida é funcional. Tudo na nossa vida tem um sentido. Tudo na nossa vida tem um propósito. Uhum. E, às vezes, esses programas que os nossos filhos têm, né, esses percalços da história deles, também tem um para quê, também são funcionais. Então, a gente pode fazer esse processo, trabalhar para nós mesmos, para trazer paz e equilíbrio para nós. A gente reverbera para os nossos filhos, sim ou sim, eu não tenho dúvida disso. E não é só conceito aqui, a gente tem um monte de aluno, né? A gente acaba tendo feedback todos os dias, mas a gente também precisa entender que a noite escura da alma dos nossos filhos, ela é importante também. E vocês não se iludam que os meus também não passam por isso, que eu, enquanto família, a gente não passa por isso. Todos passamos. O que a gente precisa é de serenidade para ter entendimento, para passar por esse processo, né, trabalhando nós mesmos e controlando, né, cuidando do processo dos nossos filhos. Então, quando alguém me disse assim, não sei quem é que foi, botou aqui no grupo, posso marcar para o fulano de tal? Isso é um ponto importante, que eu sei muito bem que a Kátia sabe, mas a pessoa que precisa fazer esse movimento, ela precisa desejar, ela precisa querer esse processo. Porque é uma tomada de consciência que traz transcendência, que traz entendimento, que traz lições, que traz aprendizados, né? Então, eu juntei um monte de coisas aqui com a tua pergunta, desculpa, até fiz um embolado, mas aproveitando esse gancho daquilo que você trouxe, dizendo que é importante fazer para nós, sim, tem um efeito reverberado, não só para tua filha, para toda a tua árvore genealógica. E isso vai trazer um novo fôlego para tua filha. Agora, a gente não pode querer eliminar
aprendizados da vida dos nossos filhos, porque são aprendizados. Mas eu não pensei para ela de cima para baixo para ela. Pelo contrário, eu pensei para cima. Pronto, perfeito. Entendeu? Se a gente considerar que nessa história tem um emaranhado e que o Robson tem um avô desaparecido... Opa, meu Deus. Entende? Que ninguém sabe. Eu tentei achar, depois que eu fiz a psicogenealogia, eu tentei cartório, ninguém sabe. Então, a gente não tem... a única coisa que eu consegui foi a data de casamento deles, mas não consegui a certidão só a data, não consegui certidão, não consegui nada. Então, ele continuou excluído. Ele sabe? Então, assim, como eu e ele, se a gente entrar, essa história possivelmente vai se cruzar? Vai. Uhum. Não tenho dúvida. Eu pensei de cima, de nós para cima, e não de nós para ela. E se ela tiver desejo de ir, se ela procurar a gente... Ela não iria. Nem constelação, nada. Faça você, não tem problema. Tem resistência. Tá tudo certo. É o processo. É a maturidade também, gente. A gente tem que entender o seguinte, quando a gente estuda a Cabala, a Priscila, já vi tua mãozinha ali. Quando a gente estuda a Cabala, a gente sabe que a gente passa por vários planetas durante 39 anos. E a gente vira umas chaves numa determinada idade. Então, às vezes, a pessoa é muito jovem e a gente quer fazer essa virada de chave. Às vezes não está no tempo, né? Está ainda passando, batendo cabeça, que nem aquele carrinho bate-volta, né? Faz parte. Eu vou pedir licença para a Eva. Perdão, só Kátia. Letícia. Então, claro. eu poderia fazer e o meu marido também? Claro que sim. Flávia, queres fazer algum comentário em relação a isso? Não. Acho que você falou tudo. Sim, perfeito. Obrigada. Espera lá. Eu vou só pedir licença para a Eva e para essa TBP, que eu não sei quem é, que tem a Priscila com o nenezinho. Só porque como tem bebezinho, sabe como é que é, né? Priscila, Eva e meninas, desculpa, só para dar prioridade para ela. Priscila. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo. Obrigada, Letícia. Eu sou muito fã do teu trabalho, te acompanho direto. Quero começar agora pela codificação de nomes ali, né? Fazer certinho assim, mas com a bebê a gente vai aos pouquinhos, né? Sim, ela está com 5 meses, fica um pouquinho mais difícil. O que está acontecendo agora na minha família, eu não estava entendendo como é que era a aplicação da homeopatia. Eu achei que a pessoa tomava. Depois tu falou, não, é na árvore. Aí que legal. Está acontecendo na minha família, é o meu sobrinho, filho da minha irmã mais jovem. Ele tem reverberado nele muitas questões na parte física, de doenças mesmo. Final do ano passado, ele tem febres, e aí chegaram mais ou menos a uma conclusão de epilepsia, mas teve médicos que disseram que ele não tinha nada, e teve médicos que acham que ele tem a questão da epilepsia. Ele chegou a ficar entubado, foi muito ruim, assim, quase 30 dias de hospital, enviei reiki, tudo que estava ao meu alcance naquele momento, e aí passou. E a minha irmã começa a trabalhar e aí ele decai. É febre, e é uma febre que não cede por nada. E aí tomou vários antibióticos que depreciam muito o sistema imune já da criança, né? É uma criança de 4 anos de idade, vai fazer 5 anos, né, esse ano. E é aquilo que tu explica, né, que a criança, então, no primeiro setênio ali, ela reverbera muito a questão também da árvore, né? 100%. E a sensação que eu tenho, e aí é uma sensação minha, porque eu não tenho o estudo da psico, eu tenho uma intuição de que é uma funcionalidade que ele está despertando, sabe? Eu falei, Kelly, olha para a árvore do Maicon, que é o marido dela. Eu falei, olha para a árvore dele, olha para a tua árvore, procura alguma coisa de alguém do passado, porque é muito estranho. E ele está constantemente doente, constante.
E aí, o que eu ia te perguntar, a minha irmã está num processo de despertar. Eu sou a ovelha colorida da família, então eu estou sempre enfiada no meio do autoconhecimento, da espiritualidade, onde dá. E aí eu vou aos pouquinhos, né? Ela tinha uma certa resistência, hoje ela já comprovou na prática algumas coisas, ela já meio que crê. Mas eu acredito que a questão da árvore sensitiva pode ser muito aprofundado. Daí conseguiria fazer uma consulta com a Flávia nesse sentido também da aplicação da árvore? Como é que funcionaria isso? Porque ela falou hoje para mim, assim, eu ainda falei de homeopatia hoje para ela, foi engraçado, né? Porque eu não lembrava da live com homeopatia. E eu falei, Kelly, tem que ir no homeopata, Kelly, porque não dá. E ela falou, eu não aguento mais ele doente. Eu vou botar agora o meu mudo, porque, né? Tá. Vocês vão entender. Quer falar, Pri? Ou ler primeiro eu, Pri? Que tu acha Então, antes da Flávia falar, foi bem legal a Priscila falar, porque assim, ó, algumas pessoas dizem assim, beleza, o que eu vou fazer nesse curso em São Paulo se eu não sou psicogenealogista? Nesse processo que a Priscila trouxe, o que a gente precisa fazer no início? O mapa. Se eu vou aplicar isso no mapa, eu preciso aprender a fazer esse negócio. E não é só montar uma árvore, é entender os vínculos. Então, esse primeiro encontro, a gente vai ensinar a fazer a tua árvore. Né? Então, quem for participar do curso vai receber um questionário, que esse questionário dá uma dor de cabeça para o povo. Né? Então, tem que preencher esse questionário para a gente montar nossa árvore genealógica, a gente trabalhar nossa árvore genealógica nesse curso. Se você for fazer um atendimento, né, a Flávia é psicogenealogista. A primeira coisa que ela vai fazer, eu vou deixar ela rebater aqui, é montar o teu genossociograma. Então, é um atendimento que precede de ver esse menininho aí com quem ele está conectado na árvore genealógica. E a partir disso, a Flávia vai trabalhar. Claro, vai ter informações, vai ter dados que eu não tenho a referência. Mas eu tenho vínculo, gente. Eu posso não conhecer meu avô paterno, mas ele está ali. Eu não sou filha de chocadeira, né? Eu sou filha do encontro de um óvulo com espermatozoide, e esse óvulo espermatozoide tem um pai e uma mãe, né? E tem um avô e uma avó, e tem tudo isso, essa árvore toda. E aí a Flávia vai trabalhando nesta árvore para encontrar esse programa. Então, eu queria que a Flávia respondesse aí a Priscila, porque é bem legal a gente trabalhar com crianças, né? Com essa técnica. Lê. É isso mesmo. Primeiro a gente monta, né, essa árvore com os dados que tiver, e é claro que quanto mais preciso, melhor, porque a gente consegue, a partir do entendimento da psicogenealogia, por isso que eu falo para todo mundo fazer o curso, a gente consegue achar, né, o que está acontecendo ali e ter uma referência bem mais próxima do que a gente precisa. Mas dá sim para trabalhar, tá, Priscila, com esse seu sobrinho. Eu tive casos, tem um caso que eu trabalho com 2 crianças irmãos, que eles são a família, a mãe é adotiva, e ela pediu para fazer deles, porque eles têm diversos conflitos e problemas, são 2 crianças, e ela não tem referência nenhuma dos pais, né? E o pouco que a gente conseguiu achar ali na árvore, inclusive ela desenhando e ela trazendo informação do inconsciente, porque ela está ali naquele processo, a gente conseguiu melhorar muito, muito o comportamento das crianças. Então, assim, até quando a gente não tem informações, que é algo que a gente fala muito, né, Lê? Se você não tiver informação nenhuma do seu sistema, se perdeu, né, por aí, o que aconteceu? A gente não tem datas, enfim, a gente consegue, através da radiestesia, trazer esse entendimento e o que a gente precisa olhar, né? Onde que precisa olhar ali, trazer para a consciência, e através de pingar mesmo, homeopatia, a gente consegue ajudar. É claro que eu, como homeopata, se eu tenho mais a homeopatia, que eu também sou homeopata há 13 anos, eu acabo ajudando com homeopatia. Mas não, como eu disse, não precisa ser homeopata. Né? A Lê foi lá, não é homeopata, foi lá, pingou na árvore da Mariá e fez todo o processo. Né? Ela conseguiu trazer
aí a melhora dos sintomas nesse processo. Então, tem como sim a gente fazer e ajudar. Tá bom, de nada. Eu já vou botar aqui no chat, gente, as datas que eu vi que a Danila está perguntando. A Eva perguntou se vai ter Porto Alegre. Vai, né, Maribel? A gente vai fazer o projeto Sentido e Árvore Sensitiva. Mais alguma pergunta, Eva? Eu vi que você estava com a mão levantada. Alguma além da data? O que a gente ia fazer em Porto Alegre? Então, ó, vamos ver se Porto Alegre vai, né? Minha terra natal aí. TBB, como é que é teu nome? Você está aí como TBB. Enquanto isso, eu vou botar coisas no chat. Tereza Beatriz, fala, querida. E aí, me conta, qual é a tua pergunta? Vou renomear você. Ok. É assim, Letícia, eu sou nutricionista há pouco tempo, há 7 anos, vim para a nutrição, mas eu tenho um lado espiritualista muito grande. Trabalho com quântico, hoje eu sou terapeuta quântica, e o universo está me desviando muito daquele lado muito cético, muito inflexível do dia a dia, né? E com a terapia quântica, eu comecei a trabalhar com alguns pacientes e a gente percebe aquela resistência das pessoas acreditarem no movimento e na modulação energética. E você apareceu no meu Instagram, e aí eu comecei a ouvir, e eu fiquei encantada realmente, e até estou com vontade de fazer aquele do Sinjan, como é o nome? Gizan. Isso, Gizan. Faz o ao vivo online, que é melhor. Tenho gravado, a matéria é legal, mas a energia é diferente. Mas é porque eu moro em Manaus, né? Uhum. Então é longe pra caramba. Mas o ao vivo online, nega, ó, e o Zoom, igual nós estamos aqui. Vai começar agora em fevereiro. Eu vou fazer exatamente isso no vivo online. Mas eu queria saber de ti qual é o curso que eu precisava fazer hoje para que eu pudesse me sentir mais apta e mais segura para ajudar melhor, né, as pessoas que estão chegando a mim. Porque o universo está mandando, né? O universo começa a encaminhar. Aí você olha e diz... Eu sou suspeita, né? Tem um monte de aluno aqui, ó. Se eu botar aqui, eu acho que mais da metade é meu aluno. Tem as mais recentes, né? A Paola fez a formação agora em São Paulo, tem a galera mais recente, tem os mais antigos, a Ninete está aqui, né? A Kátia é bem antiga também, né? Eu acho que são das primeiras turmas, né? A formação da psicogenealogia, ela vai muito além de um curso para aplicação de uma técnica. Ele é um curso para a vida. Isso a maioria dos alunos diz, né? E não são alunos, né? São colegas. É um curso para a vida, né? Porque, principalmente agora, né, que eu estou readaptando ele, trazendo muito conhecimento da Cabala. Porque faz parte da minha história, e ela começa a explicar esse mapa cosmogônico, né? Então, quando a Flávia fala desse mapa da árvore, da nossa árvore genealógica, nós também temos um mapa da alma, né? Que vai acontecer agora, o Saindo da Matrix, que é a leitura da árvore da vida, né? As sefirôs, os sendeiros e tudo mais. Então, nós temos um mapa cosmogônico também, que a gente trabalha isso na psicogenealogia. Vai começar a compartilhar esse conhecimento dentro das turmas. Mas, se você me dissesse assim, qual é o curso, né? Aproveitando o gancho aqui da Priscila, o curso de nomes é um curso incrível. Parece louco o que eu vou te falar, mas o curso de nomes toca no teu sagrado, assim, sabe? É um curso de 2 dias, onde você vai trabalhar a potência do teu mandato familiar e a tua potência da alma. O que você veio reparar na família e trabalha a tua potência da alma. O curso de nomes é incrível. Um atendimento de psicogenealogia também é legal, né? E aí, claro, vai depender como você está trazendo. Você é uma mulher madura, já está conectada com essa questão. Quando você começou a falar, eu ia te perguntar, quando você diz assim, tem algumas coisas, o pessoal é muito cético. A gente atrai algo em sinergia conosco.
Então, eu ia te perguntar, como é que está o teu ceticismo, a tua relação com o teu sagrado? Porque a gente tem o nosso sol, a nossa verdade, a nossa luz. Então, de alguma forma, tem um bloqueio em você para com o teu sagrado, que você está atraindo esse tipo de perfil, sabe? Então, é uma coisa de ti contigo mesma. E qual é o curso? Bom, a formação da psicogenealogia é maravilhosa, mas o curso de nomes é algo precioso para ser processado. Mas esse que eu já estou me inscrevendo para fazer também é um bom início. O Liberando o Morto, do Gizan? Uhum. Mas, dentro da tua pergunta, se eu tivesse que escolher um dos dois, eu faria o de nomes. Se você eu preciso escolher um, faça o de nomes. Você foi com o dedo bem lá, no lugar certo. Eu acho que eu sou dividida realmente, mas eu sou muito um lado meu muito, muito forte, bruxa, espiritual, tudo, porque está tudo aqui. Então, inclusive, eu trabalhava num órgão público e comecei o ano sem o trabalho, porque fui exonerada, porque mudou a gestão, e eu sei que todas as mensagens que eu recebo, para mim, todos os dias é a mesma. O universo está me colocando no lugar que eu tenho que estar. E se eu continuasse ali, era muito confortável o lugar onde eu estava. Ia ser mais difícil eu sair do processo, entrar para onde eu tenho que entrar, né? Então, eu estou começando, olha só, como eu mesma me entrego, né? Então, eu estou percebendo essa necessidade da mudança e de deixar fluir, porque não tem por que eu esconder, entendeu? Mas não, é isso mesmo. Quando você me diz, eu trabalho com nutrição, né? A gente, como a Flávia colocou, a psicogenealogia, ela te dá um poder, né? Ou uma estrutura de análise muito esquematizada. Então, assim, eu sem conhecer você, olhando um pouco de informação, né? Claro, e cada um tem aí os seus dons, as suas capacitações, eu consigo decodificar um pouco, eu consigo fazer uma leitura de você. Então, quando você me diz, fala um pouquinho dessa tua história, e eu olho o teu nome, Tereza Beatriz, e você me diz que trabalha com nutrição, o que eu posso te dizer? Na tua árvore, certamente tem uma relação mal elaborada com uma mãe, uma relação mal elaborada num ventre, ou uma relação mal elaborada numa casa, num lar, e você trabalha no sacrifício. O que você precisa inverter é do sacrifício para o sacro-ofício. E aí a gente não trabalha, a gente aproveita a vida, né? A gente acorda e está tudo certo. Então, isso só olhando o teu nome, a tua profissão e um pouquinho daquilo que você falou. Né? Então, o grande desafio é isso que a gente vai promover em São Paulo, nos cursos, né? Tipo, eu preciso entender onde que eu estou nessa árvore genealógica. Eu estou aqui, nesse grande mapa, como a Flávia trouxe. Como é que eu consigo desbloquear? Claro, aqui muitos sintomas, enfermidades, esses desequilíbrios, né? A gente vai lá. Mas sem a gente tomar consciência desses programas, a gente não sai do... Eu costumo dizer assim, ó, sai da parentela, né? Que na Bíblia diz assim, ó, sai-te da tua parentela, vem e segue-me, e eu engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção, porque o nosso nome está diretamente conectado com a nossa alma. Mas a gente precisa sair da parentela, e sair da parentela não é bater a porta e sair porta fora. Sair da parentela é sair desse emaranhado familiar e manifestar o seu propósito na Terra. E tá tudo no teu nome, tá tudo na tua história, tá tudo lá na família, mas a gente precisa primeiro trabalhar em casa para depois correr pro parquinho, que eu digo, correr pro play, né? Que é o sagrado ofício, né? Agradeço, Letícia, de verdade. Vou fazer o do nome, porque já vi que é o que eu preciso realmente, tá bom? Vai para o nome e diz assim, ó, eu vou mudar aqui porque eu acho que é isso. Sinto que para você tá? Obrigada, tá?
Bruna. Bruna tá lá com a mãozinha. Queres abrir? Enquanto a Bruna abre, a Aparecida perguntou como receber uma terapia de nomes ou árvore. Bom, essa semana, inclusive, a gente vai informar já no Instagram, né? Eu tenho muitos alunos, mas nós estamos com um projeto chamado Liz Indica. O que é o Liz Indica? Nós estamos com várias células de mentoria, porque assim, uma coisa é você indicar um colega, outra coisa é indicar um colega e saber exatamente que ele está ok nessa atuação, está tudo certo. Então, agora nós estamos com várias células de mentoria e nós vamos, inclusive, informar um catálogo de psicogenealogistas e esses colegas estão passando por um processo de mentoria, né? Com os psicogenealogistas mais antigos, todos eles chancelados por mim, cada um na sua área, e nós vamos começar a indicar no próprio Instagram da psicogenealogia, tá? Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, com a Ana Paula ou com o Instagram, né? Podem me passar que eu vou referendar esses que já estão chancelados pelo Liz Indica, tá? Bruna, vi que você desbloqueou teu microfone. Não está conseguindo abrir, mas você já está aberta, mulher. Acho que é o teu microfone que está... Tá mudo. Escreve, então, vamos ver se a gente consegue responder você. É alguma coisa do teu computador, do teu celular, não sei. Mas alguém, enquanto a Bruna, quando fala em pingar na árvore. É para ti, Flávia. É pingar mesmo mentalmente? Vou mostrar. Pode mostrar? Claro, claro. Tá bem didático, professora, né? É isso. Ela foi pegar lá. Alguém perguntou aqui exatamente como é. Como é, vocês vão aprender a fazer árvore sensitiva lá em São Paulo, tá, gente? Que mais? Enquanto a Flávia foi lá buscar. Qual o Instagram? Vou botar aqui. Ops. O Instagram da Flávia é doutora Flávia Barites, né? É, doutora Flávia, doutora Flávia Barites. Doutora.Flávia Barites. Mas assim já acho. Já acha? Eu vou retificar. Bem didático, pessoal. Ai, Flê. Aqui, tá? E aí, eu vou literalmente... Então, assim, quando eu acho, né, onde que é a pessoa que tá lá, o tataravô, eu vou pingar. Ó, pingar mesmo. A gotinha aqui. E aí é claro que tem a técnica toda que a gente faz o processo de quem vai, quem pinga, quem não pinga, mas é literalmente pingar aqui. A radiestesia também tem um movimento, porque na verdade o curso que vai ter em São Paulo, né, que nós vamos dar no presencial, eu vou fazer a parte da liberação da árvore, que vai ser em abril, mas em março vai ter a radiestesia para a saúde e para casa. Então, no primeiro momento, eu vou ensinar do pêndulo, vou falar da radiestesia, como que funciona o pêndulo, como que a gente trabalha com ele. E aí, a partir disso, o último momento, que vai ser lá no sábado, em abril, eu vou ensinar da árvore genealógica, porque precisa... E aí, Lê, eu vou só abrir um parênteses da importância também, rapidinho, da gente olhar para casa. Por quê? Porque aconteceu, e aí acontece sempre, né?
Que líquido é esse que eu pinguei? É uma homeopatia. Eu pinguei uma homeopatia que é uma homeopatia específica, tá? Aconteceu com a... E ela liberou para eu contar essa história, até ela sempre libera para eu contar, com a Ana Flávia, com a Liz, filha da Ana Flávia, que a Lê me passou o contato, né? Porque ela estava com uma alergia, né? Uma psoríase no corpo inteiro, uma menininha de 3 anos, já tinha passado por vários médicos, homeopatas, já tinha feito... Nossa, já tinha revirado a menina e nada. Ela é micro, né? Então, ó, ela tem muito conhecimento, o marido tem conhecimento, e ela me disse, Lê, eu preciso de ajuda, o que eu faço com a Alice? Eu digo, calma, vou te indicar a Flávia Baritz, você vai falar com a Flávia, vamos fazer radiestesia e homeopatia para essa menina. Foi assim mesmo, a Lê me mandou um áudio, nossa, ajuda, contou a história e tal, e eles fazem constelação, eles são, né, realmente assim, bem capacitados, mas não conseguiam resolver o problema da Liz. E aí eu fiz para ela, e a Liz, assim, hoje se você vê a Liz, ela está com 99% curado do corpo, de vez em quando aparece alguma coisinha atrás do joelho, eu vou contar por quê. Bem, no começo, aí a gente foi melhorando, e chegou no momento, quando eu já estava assim, 70% de melhora, ela me relatou que quando a menina chegava na casa da avó, ela piorava. Só na casa da avó. Chega na casa da avó, começa a coça. Eu falei, gente, vamos ter que olhar para essa casa. Quando eu fiz a radiestesia na casa, a casa estava com a energia de morte, ainda do pai dela, que faleceu há 10 anos atrás. Quando eu olhei, mapeei, e aí que eu vi o tanto que ela viu, ela assustou, porque ela fez o curso, ela falou, nossa, não acredito que tá assim. Eu falei, tá assim. Quando ela viu tudo o que tinha que fazer, a gente começou um processo de precisar trabalhar a casa, só que a mãe dela adoeceu e ela decidiu, através de tanta coisa que tinha para mexer na casa, e ela percebeu que toda vez que ali chegava na casa da avó, começava a coçar desesperadamente, mudou de casa. Era uma casa alugada, mudou, acabaram as coceiras. Acabaram, Lê. 100%. Então, assim, a importância também, né, não tem a ver com a árvore genealógica, mas tem a ver com essa parte da liberação radiestésica também que eu dou, que é a gente olhar para o ambiente, para a casa que também pode estar adoecendo. Mas vocês perguntaram, é literalmente pingar, e o que eu pingo é uma homeopatia específica, que é o que eu ensino lá no curso. E o que a Flávia falou é que muitas vezes a gente acha mas será que a minha casa não tem essa energia de morte, né? E como ela disse, nesse caso específico era, mas assim, veios d'água, né? Correntes elétricas, tudo isso traz interferência, gente. Então, assim, por isso que às vezes a gente diz, olhem onde o cachorro dorme, né? Porque o cachorro, ele não dorme onde tem veio d'água, o gato é diferente. Então, assim, a radiestesia, ela trabalha nessa medição. Às vezes você tem um terreno onde tem veio d'água, você está com a cama em cima, você está comendo em cima, né? Eu tenho uma amiga que ela morava num prédio, então imagina, esse prédio dividido numa cruz, né? 4 apartamentos. Tinha uma torre desse prédio que tudo acontecia naquela torre. Pessoas se separavam, suicídio, esquizofrenia, um monte de coisa. Essa parte do prédio estava em cima de um veio d'água. Só 1/4 do prédio. E tudo acontecia ali de desequilíbrio. Por quê? Exatamente por conta dessa energia. Nós somos energia. Sim. Então, a gente precisa fazer isso. É incrível. Eu vi que a Bruna conseguiu abrir. Bruna, queres falar? Se não, a Claudete, já vi que está com a mãozinha levantada, pode falar. Claudete. Não? Claudete, fala, querida. Tá fechado o teu microfone. Vamos aqui, eu pedi para avisar o som.
Fala, amada. Aí. Lindo. Sim. Oi, meninas lindas. Algumas perguntinhas só. Sobre a casa, Flávia e Letícia. Duas questões. Água parada embaixo da casa que não tem acesso para retirar, que a água da chuva que vai acumulando. E aterros misteriosos de uma hora para outra, que, segundo lenda, mortos enterrados nesse aterro. Uau! Pode adoecer quem mora na casa? Eu nem sou radiestesista, vou dizer que sim. Vou deixar a especialista falar sobre. Pode falar, Lê, com o olhar da psicogenealogia. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Vou deixar a especialista falar, porque eu não tenho dúvida, né? Ainda mais que tem possibilidade de ter um cemitério, gente. Ou corpos. Sim. Nossa, isso é muito sério, né? Porque desencadeia problemas para a vida dos moradores ali, né? Sim. É bem sério mesmo. Financeiro, doença, hospital, loucura. Sim. O que pensar? Vocês conhecem Florianópolis? Quem conhece Florianópolis? Eu conheço, morei ali. Também tem Morou? essas questões. Vocês conhecem o Shopping Beira-Mar? Eu sim. Eu tive que É falar. o shopping no centro da cidade. Só eu já vi 2 suicídios. Só eu já vi 2 suicídios dentro do shopping. Há quem diga que tem 5, 6 por mês. Não é noticiado. Por quê? Ali tem um cemitério indígena. Nossa. Floripa, Palhoça, toda aquela região é um grande cemitério. O shopping Beira-Mar, gente, eu não vou mais nesse shopping. Primeiro que eu não vou em shopping, eu não gosto. E eu fui 2 vezes, no mesmo ano eu vi 2. Então, assim, e ali tem um cemitério indígena. Na frente tem um terreno, que é da Marinha, e onde foi construído o shopping Beira-Mar, tem um cemitério ali, embaixo. Então, tem uma energia ali densa. E todos os suicídios das pessoas que pensam em se matar em Florianópolis, eles vão para o shopping Beira-Mar. Meu Deus. Ou na Universidade Federal de Santa Catarina. Também. Olha. Mas é isso. Tem que o mais saudável, no meu ponto de vista de Floripa, é o continente. O continente mais na leste-oeste. Continente oeste. Eu sei que meu filho trabalha com uso capião e dá muito uso capião. Floripa não tem dono. É um grande cemitério. Floripa, Palhoça, São José. Eu não aguentei. Fui 3 vezes para lá e não aguentei ficar morando. Mas é também a cidade das bruxas. Tem uma energia telúrica fortíssima aqui. Fortíssima, exatamente. Sim. Então, com relação a essa casa, eu não tinha visto a Patrícia. Agora eu vi ela fazendo assim. Eu digo, quem que tá falando isso? Então, eu vim de um apartamento que eu estava vivendo até que sossegada, mas tinha essa questão da energia que a Lê falou também. Tinha muita influência na minha casa. Tinha horas que eu via que não era eu. Sim. E aquele meu filho, que tem aquela questão, né, com drogas, lá não estava tão intenso. Quando eu mudei para essa casa, até o meu divorciado, que agora eu sou viúva, né, resolveu escolher morrer dia do Natal. Não morava comigo. Eu acamei. Lá eu dormia 6 horas por dia. Aqui eu fico acordada 6 horas por dia. Tem que olhar tudo isso. Eu já tive vontade de doar tudo, sair daqui só com a roupa, sabe? Que é uma casa que dá desespero, entendeu? Então, eu tenho um filho preso agora por drogas. Mas ele intensificou muito lá no apartamento em Daia. Aqui nessa casa, misericórdia. Então, ó, já começa a fazer a radiestesia aí. E dá para fazer atendimento, dá para fazer uma consulta, né, Flávia? Também. Dá. Quem não quiser fazer o curso, gente, quiser fazer uma consulta, a Flávia faz atendimento, ou ela indica, não sei como é que tu fazes, né? Mas, enfim, dá para a gente fazer atendimento com a Flávia aí, tá? Sim, também dá. Mas a Claudete vai vir fazer o curso, né, Claudete? Você vai vir fazer o presencial. Mas a radiestesia não tem curso, né? Vai estar, né, Flávia? Sim.
Vai vir, fica fria. Vou trazer ela. Então, amada. Com relação ao meu filho, às drogas, e a tendência que ele tem a provocar a própria prisão. Mas isso tu vais olhar na psicogenealogia. Os programas, os atrás, vínculos, a simetria. Já vou mandar o questionário, você que já começa a preencher. Não, meu Deus, estou me dando diarreia, vômito. A minha resposta para a Ninete é assim, não sei, não tenho conhecimento, não temos informações, porque da constelação que a minha irmã tinha, todos foram negados, assim, ó. Todos foram desmentidos. Esse eu não tenho informação, a gente vai acessar na árvore sensitiva. Florianópolis vai ter a árvore sensitiva no presencial. Então, assim, não tem a Flávia, mas, ok, depois eu quero trazer a Flávia como complemento da... Até vou falar com ela depois aqui para a gente trazer, vinculando à sensitiva. Então, você vai acessar essa informação, ainda que você não tenha, a árvore sensitiva aporta essa informação para você. Isso mesmo, tá Então, bom. tá, eu estarei em Floripa. Não quero saber, é aquele que diz, quem sabe o que quer, não importa como, né? Mesmo, fechou, tamo junto. Adorei, super ligada. Cederam, porque eu já sou vó, né, amor? Pronto, vou te esperar minha aqui. Minha filha está lá com 118 quilos em Floripa. Tá bom. Tamo junto, né? Tô te esperando. Beleza. Obrigada, querida. Fernanda. Oi, Fê. Oi, Flávia, querida, tudo bem, meu amor? Tudo bem. Eu não podia perder esse momento com vocês. Ai, é um que prazer, bom. sempre. E agora com a sua companheira, né? E tá me fazendo muito sentido tudo isso. E eu queria trazer aqui para vocês, que aqui perto de onde eu moro, nós tínhamos um pequeno hospital que foi demolido, e aí essa área de imobiliária foi construído um apartamento de alto padrão. Mas só acontece tragédia no lugar. Olha. Então, eu quero trazer esse relato para vocês. Que tudo que vocês estão trazendo para nós, que vocês estão nos alertando, ensinando, faz todo sentido na nossa vida, no nosso dia a dia, porque cada pessoa que passa por aqui deixa uma vibração, uma história, deixa um relato, um sofrimento. Então, essa questão dos aterros, dos lixos, dos cemitérios e também dos hospitais, porque ali acontecem também muitas doenças, uma energia muito condensada. Então, tomar muita atenção com isso também, porque eu atendi famílias com a depressão suicida, então usamos bastante o auro metálico, né? Por conta disso, porque é o suicida que fala que vai se matar e de fato se mata, né? E isso aparece muito, porque ali é separações, conflitos, tragédias, eles se jogam da varanda, então isso tudo é uma grande verdade. Eu queria deixar esse relato também, que eu acho que faz toda a parte do contexto, viu? Sim, obrigada, Fernanda, isso mesmo. Inclusive, no curso da liberação radiestésica de ambiente, eu incluo auro metálico. Porque o auro porque assim, na liberação da radiestésica do ambiente, pessoal, eu também uso as homeopatias, que são borrifadas, né? E aí, contando rapidinho aqui, Lê, porque só para fazer um contexto histórico aqui, né? Lá atrás, em 2010, quando eu iniciei o curso, que nós fomos fazer a avaliação de uma propriedade rural, eu fiquei na casa, né? Eu e um grupo de alunos ficamos avaliando a casa do vaqueiro e nós avaliamos com a radiestesia e estava dando 3.000 angstroms, que é uma medida que nós temos, uma régua biométrica de Bovis, é o nome, e lá estava dando 3.000, a gente não sabia nada da casa. E aí... a pessoa, depois que a gente fez a avaliação, que era uma energia de morte dentro da casa, nós voltamos e a proprietária falou que lá a mãe morava com o filho judiava muito da mãe, e aquela mãe acabou morrendo de tristeza, de depressão dentro daquela casa. Então, nós tratamos a casa com
todos os sentimentos que a gente consegue saber através da radiestesia, e tem as homeopatias que são compatíveis e semelhantes com aquela energia. Nós tratamos e foi assim, algo incrível, porque em volta começaram a nascer flores, as galinhas que antes não estavam, né, dando muito ovo, começaram assim, né, a dar um tanto de ovo ali no dia, a energia mudou. E através disso que a gente vê, inclusive em casos de depressão. Quando vou fazer o tratamento o último que foi bem interessante que eu fiz de um apartamento, um casal ia mudar para apartamento, eles me mandaram a planta ler. E eu olhando energia de depressão dentro da casa, eu achei que era um apartamento novo. E eu falei com ela, olha, tá com energia de depressão dentro da casa. Ela falou, eu esqueci de avisar, porque o dono ainda tá morando lá e ele separou da mulher, ele tá depressivo. Olha. Eu falei, olha, eu posso perguntar se eu posso tratar a casa e tratar ele junto? Ela falou, pode, porque ele virou amigo nosso, mas ele tá super mal. Resumindo a história, que ele foi tratado, a casa foi tratada, ele voltou com a esposa, foram morar em outro lugar, ficaram super bem no fim da história e sem saber a energia tratando a planta da casa. Olha só. Eu vou aproveitar esse gancho da Flávia. Esses dias eu fiz um comentário no Instagram e no TikTok, né? Quem não me segue, me segue lá. O TikTok tem uma outra pegada, né? E falei dos apliques do cabelo. Eu vi. Claro que no TikTok é uma coisa ali que vem de tudo um pouco, né? Gente sem filtro e tá tudo certo. Mas assim, gente, o olhar da Cabala diz o seguinte, né? E a gente confirma isso de várias formas, com várias técnicas, vocês estão ouvindo a Flávia falar aqui. Mas quando a gente coloca um aplique de cabelo, que é um cabelo vivo, é um cabelo de uma outra pessoa, a gente agrega essa energia. Peruca, aplique, né? Então, atenção, a galera do aplique, o cabelo de outra pessoa. Você acessa essa energia, E assim, ó, o cabelo é uma antena, ela é tida pela Cabala e pela espiritualidade, uma antena, ela tem a capacidade elétrica. Ela é uma captação de energia. Então, você imagina você botar no teu cabelo um elemento que já esteve numa outra pessoa, você agrega essa energia. Tudo é energia, tudo... Uma mesa tem energia, física quântica está aí para nos mostrar, né? Tudo tem vida, né? Uma energia que está ali condensada. Então, quando você agrega isso em você, de repente está aí, não sabe nem o que está acontecendo em si, está lá com uma peruca, um aplique, não sei o que, um botox, um monte de coisa hoje que né? As pessoas estão numa crise de inaceitação. E em vez de trabalhar o interno, né? Não sou contra, eu acho que a estética ela é legal, a gente tem que se cuidar mesmo, mas a gente está extrapolando um pouco a linha do limite, assim, sabe? Então, atenção, a galera do Mega Hair aí, fiquem ligadas, tá? Vale para transfusão de órgãos e tecidos. Vale para transfusão de órgãos e tecidos, nós carregamos informação, tá? Alessandra, tudo bom, querida? Tudo jóia. Flávia, uma pergunta para você. Uma casa que pegou fogo. E, curiosamente, tem uma parede externa que, quando chove, mina água por vários dias. Qual a sua pergunta? Que olhar para isso, porque é a casa que os meus pais, primeira casa que meus pais compraram, reformaram e tal, a casa que nós crescemos, e que os filhos saíram, porque todo mundo casou, e a minha mãe teve um AVC há quase 2 anos, e hoje eu estou aqui. E eu tive uma barreira imensa para vir para cá. De um apartamento que eu morava sozinha, me resumo a um quarto. Mas essas duas coisas, fogo e água, né? Uma água que mina e, sei lá, não sei, para mim... Posso falar? Pode. Claro. O conflito com líquido e liquidez. Falências, né? Aborto, enchentes, inundações, migrações de navio, líquidos e liquidez. Pode olhar para isso. E o fogo, Lê? O fogo é a perda e é um pai austero. Pronto, resumiu.
Mas agora, Flávia, Agora, apesar de Flávia. olhar tudo isso, tá, no genossociograma e tudo mais, árvore sensitiva e tudo, podemos tratar, porque eu fiz uma pergunta também no chat, se você faz o estudo geobiológico do local, você chega a fazer estudo geobiológico? Eu chego a fazer o estudo do que a pessoa me traz e eu consigo, através da radiestesia, saber se tem interferência geobiológica. Cruzamento de linhas, então tem cruzamento de linha que se está bem em cima do cruzamento, é um ponto muito deletério, é um ponto de adoecimento mesmo, né? Agora, e aí, assim, falando dentro da radiestesia, a gente pode curar o ponto através de gráficos e mapas, mas eu acrescento o olhar, depois do curso da Lê, da psicogenealogia. Porque só com você que a casa está falando, está dando sintomas. Porque eu que olho para isso, né? Então, por isso. Além do que tem, né, coisas a fazer na minha árvore que já foram vistas. É isso. Atos simbólicos e tudo mais. Ah, legal. Agora, dentro da radiestesia, a gente olha para ver o que pode ser curado dentro da casa. Ou com o gráfico, ou potencializando, ou colocando né, alguma coisa que precisa, utensílios naquele lugar, enfim. Sim. Tem algumas coisas para fazer. Tá bom? Obrigada. De nada. Simone. E aí, boa noite, Letícia, boa noite, Flávia, boa noite a todos. Letícia, você tocou num assunto que eu sempre pensei, não tinha essa, né, visão, essa explicação que você colocou aí, do cabelo, do transplante, que eu entendo, né, eu entendi assim, que fazia parte de um outro ser vivo. Agora, essa questão... Tem como, eu não sei se seria a palavra correta, fazer uma limpeza, por exemplo, se é um transplante, se a pessoa precisa, ou se que seja o cabelo, que seja alguma outra coisa. É possível fazer essa limpeza antes de usar, para não, como se fosse assim, não dar continuidade àquela energia daquele outro ser, ou não é possível? Eu vou te dizer que não, por quê? Porque, na verdade, a gente precisa entender a sincronicidade do processo. Né? É como disse a Flávia agora para a Alessandra. Ela o problema, não é a casa. Ela está na casa. A casa é um elemento do externo que manifesta o conflito ou o sintoma. É a mente que move a matéria, não é a matéria que move a mente. Então, a gente precisa trabalhar na psique. Mas eu quero botar o mega. Ok, bota o mega. Mas a pergunta é, por que você perde o cabelo? Por que você precisa de um cabelo de um terceiro? Que sempre que eu atrair um doador de órgãos, por exemplo, que eu preciso de sangue, a pessoa que vai doar o sangue para mim, eu sei que a Denise está aqui, ela tem uma história, né, bonita para contar, a gente carrega memórias da pessoa que doou o sangue. Eu sou doadora de sangue. Né? Então, quando a gente doa uma parte de nós, a gente também transmite memórias, a gente transmite informação. A pessoa que recebeu esse sangue, pela formação da vida perfeita daquilo que ela é, do jeito que ela é, que eu acredito que Deus é perfeito na sua estrutura de criação do universo, você não vai receber o sangue de alguém que não tenha compatibilidade funcional, espiritual, emocional e informacional para você, com você. Então, se você botei o mega, né, e acessei essa informação da pessoa que tinha o mega hair, a pergunta é, para quê? A pergunta não é, o processo não é limpar o cabelo, o processo da matéria, é entender para que eu preciso de um mega hair. Para que eu preciso de uma doação de sangue? Para que o meu órgão, que é, sei lá, meu rim, parou de funcionar? Tudo tem uma função, tudo tem um significado. Eu preciso entender, e isso traz o Hammer, né? A função do sintoma. E eu elevaria aqui esse olhar, a função do para quê. Muitas pessoas hoje, muitas mulheres, a gente vê isso
muito fortemente. Mulheres botando botox, transformando o rosto, chegando ao excesso, gente, de ficarem deformadas, porque a gente tem visto, eu vejo no TikTok, por exemplo, que aparece muita coisa, né? Assim, de laceração, né? Várias situações de desdobramento daquele procedimento que são catastróficas, né? Então, fica aqui a pergunta, qual é o conflito da não aceitação de você mesma? Recentemente também falei que na Torá, né? A Cabala estuda a Torá, que são os textos bíblicos, e lá está escrito que o sorriso verdadeiro é quando você ri e aparecem 3 ou 4 pregas no teu rosto. Mas a gente está fazendo o que hoje? A gente está colocando botox, ninguém mais tem expressão facial. Então, o problema não é o botox, o problema está em mim, que não quero aparentar minha idade, que eu não consigo manifestar minha expressão, que eu quero parecer para o externo uma identidade que não é a minha. Tudo isso é um conflito, muitas vezes, de desvalorização. Eu preciso cuidar de mim? Sim, isso é importante, mas para que eu cuide de mim, eu sei que tem vários dentistas aqui, tem a Patrícia, tem outros dentistas, e ela fez o curso de decodificação dental, e eles trabalham com né, toda uma estrutura dental. E quando a gente estuda a biodeco, né, a biodeco dental, a gente sabe que se você tem um diastema, que é a separação do dente 11 do dente 21, tem uma informação ali de um pai e uma mãe separados, uma função pai e uma função mãe separados, mas aí eu quero arrumar esses dentes e eu boto um aparelho para juntar. Só que quando eu uno eles na matéria, eu também estou dando uma informação para a minha psique que minha parte material está em desconformidade com a informação que está na minha psique. É a mesma coisa. Então, o que acontece? Aí tiro o aparelho, me corrige, Patrícia, se eu estiver errada, tiro o aparelho, e o que acontece? O diastema volta a aparecer, bota uma resina, bota uma obturação, cai a obturação. Tem um monte de intercorrências clínicas que eles têm que estão aonde? O programa está onde? O programa está na mente. O dente, ele é apenas o fusível, né, da caixa de luz da casa. Em vez de queimar a casa toda, queima só aquele fusível, que é o dente que a gente leva para o dentista para arrumar. Então, não quer dizer que a gente não vai para o dentista, não, a gente tem que ir. Mas, para um trabalho completo, né, e daí até a Patrícia, se quiser abrir o microfone e complementar, eu preciso compreender que programa está na minha psique, que o meu material, de novo aqui, está mostrando que tem alguma coisa em desconformidade com aquilo que está na minha mente. Quer falar alguma coisa, Patrícia, só para complementar? Você que trabalha com a decodental? Com licença, oi, boa noite. Boa noite. Sim, toda essa informação, né? Eu até coloquei as criminosas e perigosas facetas, aonde é a máscara que a gente usa, tanto botox, tanto ácido hialurônico, puxa aqui, puxa ali, perde a personalidade e, no meu ponto de vista, seria até um desrespeito à ancestralidade de não reconhecer, né? Meu ponto de vista. Tá bom? Aí eu fiz uma pergunta, mas tem a Fabíola na frente. Obrigada. Eu achei que você só estava contribuindo lá, depois já vamos responder a tua pergunta. Show. Já vou responder aqui. Vou abrir para a Fabíola. Obrigada. Fabíola, tudo bom, querida? Oi, Lê, boa noite, querida. Boa noite, Flávia, boa noite a todas. Boa noite. É uma pergunta para a Flávia, voltando lá na situação de casas, saindo acho que até um pouquinho fora do contexto. Enfim, eu tenho uma casa de praia que eu construí há 4 anos e ela vai passar pela 3ª reforma. Eu já estava procurando alguém para poder dar uma olhada nisso e já encontrei. Pretendo depois fazer uma consulta contigo para ver se dá de aplicar alguma coisa, radiestesia e homeopatia, alguma coisa, enfim. Mas eu queria ver se tu consegue elucidar, explicar um pouco da situação de o que acontece quando uma casa não segura a parte da pintura, de reboco, cai. Eu entendo um pouquinho de Feng Shui, já fiz alguns cursos, ou até na psicogenealogia também, a gente sabe da questão de líquidos, de rachadura,
rachaduras, de entupimentos de cano, mas não sei nada sobre isso. E pela terceira vez, uma casa nova de 4 anos, agora pela terceira vez nós vamos ter que fazer uma reforma e descascar a casa inteira para poder reaplicar uma massa e a nova pintura. E várias coisas que acontecem lá na casa. Aí, nesse caso, a gente... Porque assim, ó, como que funciona a consulta da casa? A consulta da casa funciona com toda uma avaliação dos donos. Através da história, porque vocês estão lá trocando energia com a casa. Ah, mas a casa é da praia, eu não fico lá. Mas de quem que é a casa, né? Então, a consulta, na verdade, é para os moradores. O que está acontecendo, a história de vida, se precisar fazer a árvore genealógica, para depois a gente chegar na casa. Olha só, quando eu falei a história da Liz, que uma alergia fez com que eu chegasse na casa da mãe da Ana Flávia, a mãe dela adoeceu logo depois. A mãe dela já estava adoecendo, eles descobriram a tempo. Por quê? E aí ela fala até hoje, falou, nossa, agradece a Letícia por ter chegado a mim, por ter chegado na Liz, por ter chegado na mãe dela, que teve que fazer esse procedimento. Mas a casa foi todo um reflexo de tudo o que estava acontecendo. Então, quando você fala para mim, só está descascando, mas tem uma história por trás disso, é através da sua história que eu vou ligar o que está acontecendo para a gente trazer. Porque da mesma forma que a casa adoece a gente adoece a casa. É uma troca. Sim, e neste caso, assim, ó, a energia dos donos anteriores permanece, mesmo que a gente tenha demolido toda a casa e feito uma casa nova. Permanece no terreno, né? Depende do que aconteceu dentro dessa casa. Ela pode ou não pode estar vinculada ainda. E a gente só consegue saber através da radiestesia. E uma coisa que me veio aqui, Fabiola, se esses donos eram muito apegados à casa, a energia deles faz com que a casa não fique de pé. Não tenha cara. A parede, a pintura é a cara, né? Se eu estou me maquiando, é o quê? A gente ainda não fala cimentando, né? Colocando a cor. Certo, né? O todo morreu na casa. Né? Então, a gente vai olhar o quê? Morreu na casa? Morreu. Pois é. Explicação, gente. Pois é. Eu sempre pensei assim, né? Casa de veraneio só, né? Uma casa de veraneio, que eles passam o mês de janeiro, mas enfim, acho que era as férias da casa de veraneio, é a casa onde a gente mais gosta de ficar, né? Tem um apego especial. Ele morreu ali, né? Mas eu queria saber se tinha alguma ligação com essa coisa da pintura, do reboco, que não fica, né? Embola tudo, cai tudo. Dependendo do apego dele, você entende como é que funciona? Se eu sou muito apegada naquele lugar e eu morro ali, a energia ela é tão forte que pode, sim, fazer com que não dê certo, não venda, ninguém pare lá dentro, ninguém fique feliz. E a notícia boa é que dá para a gente tratar. E você botar a venda... que então... tem muita história muito legal em relação a casas à venda, que o pessoal... coloca no gráfico, trabalha, joga homeopatia, o negócio fez assim, ó, parece vendedor, comprador até. Que joia. Vou te procurar então, querida. Muito obrigada, tá? Tá bom, obrigada, Lê. Beijo. Nada. Aproveitando para a gente fazer uma última resposta da Patrícia, ela pergunta assim, Flávia, com todo esse conhecimento, poderia explicar sobre queima, curto-circuito, descarregar baterias de aparelhos eletroeletrônicos? Mesma coisa que eu falei com a Fabiola. Preciso olhar os moradores, né? Quando a gente fala o que está acontecendo na casa, a gente precisa transportar para a nossa vida. O que será que está acontecendo que está sobrecarregando? Eu pensaria em algo que está sobrecarregado. E aí eu olho o todo. É trabalho, é sobrecarga de função dentro de casa, criança,
sobrecarga de mãe, porque às vezes o marido não ajuda, todas as sobrecargas. Porque se eu não... O que acontece com a gente quando a gente está sobrecarregado? Pifou, ó, desliguei. E a casa? A mesma coisa. Só que assim como a casa e os animais e as crianças, eles vão trazer, que eu falo que o universo, né, Lê? O universo manda os recados decodificados aí, sem decodificar, né, em hologramas, para a gente olhar e interpretar. A Patrícia está dizendo que é ela. Eu conheço bem a Patrícia. Patrícia, querida, você tem uma energia extrasensorial gigante. É preciso canalizar isso, baby. Ela é uma bruxona. Está saindo caro Você precisa canalizar o que você capta no espiritual. É isso. E é que nem um transformador, você está concentrando e precisa canalizar. Eu sei que você atende como dentista, mas eu tenho que dar vazão aqui para a decodental, começar a abrir sessões só para decodificação dental e deixar esse fluxo, porque nós também somos um ser de energia, né? E ela tem uma capacidade extrasensorial muito grande, eu conheço ela. Então, precisa canalizar isso. Você está densa dessa energia, precisa botar um fio terra ali. Às vezes, assim, ó, caminhar o pé na terra, na grama, né? E também canalizar o conhecimento e a tua capacidade extrasensorial, porque você tem conhecimento hoje para processar tudo isso e transbordar esse conhecimento para o próximo. Eu tenho para mim que é por aí. Aí você perguntou se pele é pai? Não. Pele é a maior camada que a gente tem né, no corpo humano, e ela a gente vai olhar na nova medicina germânica os conflitos de toque, de contato e separação, né? Então, a pele é esse tecido, né? Inclusive na Cabala fala muito de que nós temos na pele a memória. A memória estaria nas sinapses, mas na pele, porque ela é a camada de superfície informacional, de contato do interno com o externo. Sim, é que eu linkei a pele com a pintura da casa. Sim. Não, tá. A Flávia fez pintura como a pintura da casa, como a pintura do rosto. A pele. Trabalha um link de identidade. Isso. Da identidade da pessoa. Cidinha, última, vai. Sinal que tá bom, né, gente? Estamos aqui. Não, o assunto tá excelente. Muito bom. E me veio uma curiosidade. Eu tenho um apartamento em São Paulo, eu estou morando aqui no Rio. Eu tenho um apartamento em São Paulo, onde eu morei durante o casamento de 36 anos, né? Meu marido, no último ano, ele ficou numa clínica, porque não tinha condições de cuidar dele em casa, né? E ele faleceu na clínica. Eu pergunto, a energia dele ficou na casa, no apartamento, ou na clínica onde ele faleceu? Depende, a gente consegue analisar com a radiestesia. Nem sempre, se a pessoa, ela pode, igual no caso, né, dele, de ter falecido na clínica, mas se tinha apego muito grande na casa, pode ter energia ainda na casa. Uma outra coisa, gente, que tem que prestar muita atenção, porque eu tenho muita história aqui, aí quem fizer o curso vai ver que eu conto história até, né, de gente que eu já atendi, de paciente, de aluno que faz atendimento, são móveis e objetos, porque carrega isso aqui, ó, quadro. A gente tem um grupo da liberação radiestésica dos alunos que a gente fala que não sabe se chora ou dá risada, porque as pessoas vão fazer a avaliação do lugar e fala para a pessoa, olha, isso aqui esse quadro lindo que você pagou horrores, ele está tirando energia do seu lugar, e a pessoa não acredita.
No dia seguinte, o quadro cai. É assim, as histórias que a gente ouve. E aí a pessoa fala, meu Deus, mas como é que aconteceu? Não era o prego, não era isso aqui. Porque não era para estar lá. Então, objetos deixados, não é só a casa, né? Os materiais a gente também vê. Uma vez eu fui fazer um atendimento com uma menina e eu sou muito sensitiva em relação à casa, de sentir a vibração, por isso que eu gosto muito, adoro fazer atendimento da liberação da casa. E eu conversando com ela assim no vídeo, eu falei, você tem uma bonequinha daquelas que roda, bailarina, do lado da sua cama? Aí ela, tenho. Eu falei, e quem que te deu? E a menina com problema respiratório. Ela falou, foi uma amiga da minha mãe. Falou, nossa, tem tanto tempo, uma amiga da minha mãe que me deu, mas essa mulher nem tá aqui no bairro. Minha mãe brigou com ela brigou, ela era muito invejosa. Eu falei, você vai jogar no lixo. Gente, ela jogou no lixo. No dia seguinte, ela não tinha mais nada. Eu não dei uma homeopatia para ela. E parece até exagero. Então, assim, quando eu falo, né, que a radiestesia da casa, ligada à saúde, ligada à árvore, é porque vai se encaixando, né? Se não está na casa, não está na saúde, está na árvore, a gente vai olhar, vai achar. Em algum desses lugares a gente acha. Um detalhe, teve o inventário desse... Desculpa, Lê. Só vou complementar. O inventário desse imóvel ainda não terminou, já faz 5 anos. Nossa. Deve ter um desequilíbrio de herança aí. Uhum. E aí tem que olhar, né? Então, deixa o seu telefone aqui para a gente entrar em contato com você. Botei, tá no chatzinho lá. Tá lá em cima, né? Tá, mas tem o da Ana Paula, qualquer coisa entre em contato com a Ana Paula, tá aqui, ó. Ah, tá. Ó, tá 491-8081 é a Ana Paula Passo da Flávia. Perdão, tá bom, mandei para a Cátia agora. Um beijo para vocês. Excelente aula, viu? O que eu queria falar é o seguinte, uma vez nós estávamos fazendo o curso de psicogenealogia e uma prima minha fez uma tomada de consciência em relação a minha bisavó, a mesma que a Maria está vinculada. E ela tinha uma arca, né, aquela louçaria, e ela tinha xícaras. E ela disse, Letícia, as xícaras, assim, quebram, caem da arca. E na nossa família, na família da minha mãe, teve escravos. E quando ela toma consciência disso, eu disse para ela, você tem que se desfazer dessa louça. Ela disse, eu vou dar para ela, disse para a irmã, né, para a minha outra prima, eu vou dar para ti. Ela disse, eu não quero isso. Aí ela disse, Lê, o que eu faço? Daí eu disse, olha, quer um conselho de verdade meu? Ela disse, quero. Leva no cemitério, no túmulo dela, entrega para ela. Pronto, ela disse assim, foram as duas no cemitério. E quebraram as louças, assim, sabe? Colocaram, assim, o pessoal não entendeu nada, mas a gente eliminou aquela energia, quebramos tudo e largamos lá no cemitério, deixamos lá, isso aqui é de vocês, nós não queremos mais... Parou o processo, né? Então é isso, como a Flávia falou da louça, da casa, dos móveis, e quando você estava falando, Flávia, eu pensei muito, hoje tem muita... por exemplo, a Shein, que é uma marca de roupa, a gente sabe que a Shein vem da China e que lá tem trabalho escravo. Né? Às vezes a gente compactua, às vezes não, a gente compactua com prega moral de cueca, eu digo, né? Às vezes fica pagando barato aí, está compactuando com um trabalho escravo. A gente carrega essa informação para nós, né? Conosco, na roupa que a gente usa. Então, é muito mais intenso do que a gente imagina, né? Às vezes está na nossa casa, às vezes está no processo que a gente, né, compra de algumas coisas, pagando menos. Eu falo muitas vezes do livro em PDF, né? Que a gente está aí também burlando aí o sistema. Então, tem muito desequilíbrio que a gente vai tomando consciência e vai ajustando os ponteiros, né? Eu acho que é isso... São várias facetas, né? Mas muito legal. Eu amo essa parte de casa, de energia, eu acho fundamental. Muito bom. Gente, convidar todas, então, para, né, quem tiver interesse em estar conosco,
em São Paulo, convidadíssimos, né? Quer fazer só o módulo com a Flávia? Existe essa possibilidade. Quer fazer o combo? Existe a possibilidade. Então, vamos estar lá juntas. Quero fazer só árvore sensitiva? Existe a possibilidade. Quer fazer o atendimento com a Flávia? Ou entre em contato com ela no Instagram, ou liga para a Ana Paula. Tá tudo certo, né? Então, as datas eu já botei ali também, né? A gente vai estar em 2 momentos em São Paulo, faz parte do processo. Um encontro em março, um encontro em abril, né? E estaremos lá fazendo a liberação da árvore genealógica. Aguardamos quem sentiu o chamado, né? Para quem é terapeuta, quem trabalha na área de saúde integral. É uma técnica maravilhosa, vocês viram que, assim, abre um leque infinito de possibilidades, né? Não só para a gente, mas para a gente atender e usar essa técnica. Então, fica convite a todos. Eu estou gravando, vou processar aqui a gravação, amanhã está no YouTube. Flávia, algum recado? Gente, eu quero agradecer imensamente, porque a radiestesia é uma paixão. Eu sou eternamente grata, a Lê sabe, né? Porque ela é minha mestra, assim, de coração, por ter aberto, né, esse tanto de conhecimento que ela traz. A gente está nessa caminhada de 2023 juntas, aí para mim é uma enorme honra, né? É um sonho, assim, a gente tá caminhando junta. E é isso, né? Querendo, tem lá o Liz Indica, vocês falam com a Ana Paula. Ai, quero levar lá para minha cidade. Fala que sempre tem um aluno e outro que faz a indicação. E os cursos que a Lê está dando agora, que vai dar em Florianópolis, vai dar em outros lugares, se tiver interesse, né, Lê? Fala com ela, aí a gente combina e eu vou também. A gente faz aí essa imersão aí com a liberação radiestética da árvore. Tá bom? E um grande beijo para todo mundo. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo, gente. Gratidão. Obrigada, a gente se vê. Flávia, adorei. Beijo.